Olá pessoal, boa noite. Vamos começando a nossa live de domingo aqui. Sempre nessas lives de domingo abordando algum artigo publicado no BJC com os nossos articulistas, nossos colunistas. E hoje o tema vai ser os atrasos, um tema que tem sido alvo de bastante comentários na nossa comunidade. Então nós vamos conversar hoje sobre os atrasos, mas para a gente entender o que acontece com esses atrasos que nos últimos meses, né, foram cada vez mais aconteceram cada vez mais nos últimos meses. A gente tem que entender as etapas de produção, não é isso? Então nós vamos aqui bater um papo novamente com o Rigoberto Costa, que está chegando aí. A gente falar um pouquinho sobre isso. O Rigoberto estudou esses problemas e está aqui com a gente. Boa noite, Rigoberto. Boa noite, Jota. Tudo bem? Tudo bem? Estamos mais uma vez aí no domingo à noite. É isso aí. Estou consolidar esse horário aqui, essa horinha Já. de discussão, debate, conversa, que eu gosto muito. Eu também gosto muito. Acho que a gente começa a falar um pouco das coisas que às vezes não dá tempo para falar no dia a dia, ou mesmo na live de sexta, às vezes é difícil se concentrar num tema só. A live de sexta ela tem um papel, acho que é assim, de meio que de resumo, e aqui nós podemos fazer. Nós podemos aprofundar um pouco mais, né, os temas aqui. São só dois em tela, né? Exato. São só mais dois fácil. Conversando, mais fácil também Mais de ter a minúcia, o detalhe, aquela coisa, ter um pouco mais de tempo para falar sobre um tema. Hoje, então, nós vamos falar sobre os atrasos, Rigoberto, e isso que até no período, ali no início da pandemia, não existia. Ainda as coisas estavam funcionando mais ou menos bem, né? Mas a partir de um certo momento, isso começou a preocupar. Nós temos aí, nos últimos meses, alguns exemplos, e no post eu começo ilustrando com o próprio He-Man, né? O He-Man que está aqui já, ó. O He-Man já chegou. Tá aqui, eu ainda não recebi o meu. Não recebeu ainda? Não, O Instagram é engraçado que... O meu está nos Instagram tinha que ter a opção de rebater a imagem, né? Estranho isso, verdade, sempre com espelhado, fica estranho. Mas então, o He-Man virou símbolo. O He-Man foram 7 meses? 7 meses. 7 meses de entrega. Na verdade, nós estamos falando de. Na verdade, nós estamos falando de 4 meses de atraso. Porque eram 3 meses para o lançamento e julho, não agosto, foi setembro. lançado setembro, e aí está sendo lançado agora em janeiro, então fevereiro. Faça justiça, mas então, que são 4 meses mais. A expectativa é de 7 meses, é quase a expectativa de uma gravidez. De uma gravidez. E mais um pouco, acho que completa os 9, com certeza. Então, é verdade, é verdade. E aí, isso como virou símbolo desses atrasos, mas outras edições também atrasaram. Nós tivemos, acho que quem acompanha redes sociais e tal, tivemos comunicados de algumas empresas a respeito dos atrasos, inclusive colocando as correspondências internas, né, Rigoberto? Exato. Para tentar, o máximo, ter transparência. Uma coisa, Rigoberto, inimaginável, meses atrás, que a gente começasse a ver documentação interna publicamente para tentar explicar os atrasos, né? O que você acha disso? Eu acho que isso se tornou necessário porque as empresas não têm, primeiro, elas não têm o hábito de mostrar como é a montagem da edição delas, né? Ou seja, tudo que ela precisa fazer para lançar. O mercado desconhece esse processo. É uma coisa que a gente nunca precisou ver. Quando o mercado era dominado pelas majors, na verdade existia uma empresa que fazia tudo, entregava pronto. Então você não precisava se preocupar com isso, né? Você tinha simplesmente que pedir o disco, fazer um pedido. E esse pedido, na época, Videolar, fazia tudo. Fazia a parte gráfica, fazia... Mesmo que ela precisasse terceirizar, ela era responsável ela tomava pela conta. entrega. Ela era responsável. Exato. Perfeito. Então, tudo era uma coisa só, era uma empresa só, fazia tudo, entregava tudo. Agora que nós estamos com distribuidoras independentes, lançando suas próprias edições,
e tendo que fazer todo o processo de maneira, às vezes, artesanal, essas coisas ficaram mais evidentes, né? Então, ela negocia os direitos, ela faz a autoração, ela faz a estrutura, o design gráfico, né? Ela contrata a replicação, ela contrata toda a estrutura gráfica e depois ela monta isso tudo dentro da sua própria estrutura. Então, assim, são muitas etapas, muitos fornecedores, e acho que essas empresas não estavam acostumadas a ter que lidar com isso. E na medida que agora eles atrasam, a única justificativa é mostrar, olha, mas não é culpa minha, é culpa do meu terceiro aqui, o fornecedor que eu contratei é que está falhando no meu processo. Sim. E isso é realidade, isso é uma verdade, mas, por outro lado, não deixa de ser responsabilidade da própria distribuidora que isso tenha acontecido. Seja porque ela não fez um acompanhamento mais rígido nas etapas do processo, ou seja, por exemplo, se o problema foi na replicação, tem várias etapas dentro da replicação. O cara tem que fazer todo o processo de validação, tem que fazer stamper, tem uma série de etapas. Então você precisa colocar no seu programa, no seu cronograma de trabalho, todas essas etapas. Você que é arquiteto, Jota, você lida com isso no teu dia a dia, que cronogramas de grandes obras são coisas monstruosas, que você tem que Sim. controlar ali num nível de detalhe muito grande, porque senão você para. Tem uma pessoa só para isso, só para isso, para cuidar do cronograma. O cara que faz realmente a gestão do projeto, ele é o responsável por fazer isso. Então, sim, essas empresas, aos poucos, elas vão ter que criar esse cenário de gestão dos projetos dela. E vão ter que acompanhar com muito mais detalhe cada uma das etapas para evitar que isso aconteça. Então, se a replicação atrasou porque o stamper atrasou, precisava ter controlado a data de solicitação do stamper, quem vai fazer esse stamper lá fora ou se aqui no Brasil, se essa peça realmente iniciou o processo ou não, se não iniciou, por quê? Você tem que ser proativo em todas as etapas para que você consiga controlar o processo. Se você não for proativo, se você for só reativo, ou seja, quando já passou o prazo, o cara te liga dizendo, olha, não consigo entregar, aí já era. Aí o atraso já está configurado. E me parece que é um pouco isso, né? Ou seja, quando a gente recebe comunicados desses internos, me parece que foi isso. Justifica aí por que você não fez, porque eu preciso falar para as pessoas que você não entregou. E é um problema seu. Né? A gente viu comunicados de problemas de maquinário, seja, estamos com um problema aqui no maquinário e como isso está demorando para se resolver, eu não consigo te entregar. Ou seja, também tem o lado de que eu estou procurando fornecedores provavelmente mais baratos e com menos estrutura. Né? É um fornecedor que nem tem peça para reposição de um eventual problema de maquinário. Sim. Não tem uma linha adicional para a coisa funcionar, é uma única linha. Se há algum problema nas máquinas, para tudo. Então, essa situação digamos, é o resultado de um contexto, né? Ou seja, as empresas têm pouco dinheiro, elas estão buscando alternativas mais baratas. Essas alternativas certamente são empresas menores, com menos capacidade. E qualquer falha que exista em alguma etapa é desastrosa porque a empresa não tem como fazer nada. Não tem como criar uma linha alternativa e implementar ao mesmo tempo. Né? Então tem que esperar as coisas acontecerem. Então isso acho que isso é o problema maior do nosso mercado. Aí. E nós temos o seguinte cenário, né? Nós temos duas empresas que replicam no Brasil e uma delas, a solução chegou muito difícil de se entrar, de se conseguir a replicação, que é curiosíssimo dentro do capitalismo, né? A pessoa querer adquirir um serviço e há dificuldades, né, de se conseguir. A outra, Rimo,
que deu uns passos para trás aí, inclusive com essa mudança agora para a Inova, e dificuldades foram das mais diversas para se continuar replicando no Brasil. Então, a desindustrialização, que eu sempre chamo a atenção do nosso país, é um dos problemas que, né, só tem duas, né? Eu me lembro, Roberto, de um post antigo do blog do JC, do Bruno Cabral, em que listavam as replicadoras, era só sobre isso. Listavam as replicadoras no Brasil. Eram 14 replicadoras de DVD. Era muita nos coisa, anos né? 2000. 2000, no 2000 final até dos 2005. No final dos anos 2000, nós tínhamos o post de 2009, eu acho. Eram 14 replicadoras. 14 empresas, muita coisa. O Blu-ray ainda né, não tinha entrado com força, só tinha uma replicadora de Blu-ray, mas de DVD eram 14. Então, mas você lembra nessa época, 2013 para 2014, a Videolá abandona o mercado de replicação. E a justificativa dela é pirataria. Veja só. Não era streaming, não era coisa, era Sim, pirataria. era um outro cenário. Outro cenário. Assim, apesar de que eu acho que assim, é um cenário que eu me lembro na época de 2014, realmente houve já uma queda na venda de Blu-ray e de DVD, né? Ou seja, o Blu-ray não empacava, ele estava empacado, ele não crescia, né? E o DVD começava a cair porque as pessoas já não viam tanto valor numa mídia de DVD. E aí ela sai do mercado por causa simplesmente de pirataria. Mas antes dela, várias outras já tinham fechado. Várias outras já tinham desistido do processo, né? E o mercado já estava numa situação difícil. Agora, e você só levantou... comentar... Diga. Só comentar uma coisa que você falou, assim, da dificuldade com a Solutions. Primeiramente, a Solutions é uma empresa multinacional, né? E como tal, tem um processo muito mais sofisticado para registro de empresas, para cadastro de clientes dentro da sua estrutura. E certamente ela tem medo de receber algum cliente que não vale pagar. E por isso ela se reveste de um monte de processo, um monte de burocracias para poder ter um novo cliente. Não acredito que as empresas pequenas consigam realmente passar por essa burocracia. Você tem informação que a Cinecolor paga antecipado a Solution? Que eu saiba, a Solution sempre exige pagamento antecipado. Agora, eu não sei se particularmente a Cinecolor, que deve ser o maior comprador, né, de títulos de Blu-ray da própria Solutions to Go, né, eu não sei se ele tem algum acordo preferencial e, como são duas empresas multinacionais, é capaz de que ele faça alguma coisa. O comum nesse negócio, Jota, é você, no mínimo, pagar contra a entrega. Então, você faz o pedido, eles produzem o material e, ao retirar o material, ou seja, quando você for retirar de Manaus o material, você é obrigado a quitar aquele valor que tem lá da fabricação. Em tempos atrás, assim, se parcelava. Tempos atrás se parcelava, é isso? Eu acredito até que existia um outro cenário, porque eram muitas empresas, e aí a concorrência faz com que você facilite pagamento, você facilite uma série de coisas. Então você provavelmente faturava, você pagava com 28 dias, você pagava com 60 dias, às vezes com 90 dias, ou seja, havia outro cenário. Eu acho que ao longo dos anos... O volume era maior. Exato, volume muito maior. Então, ao longo dos anos, isso foi caindo e acho que até as empresas começaram a se precaver, porque cada vez empresas menores estavam pedindo. E quanto menor foi a empresa, você acaba fazendo uma análise de risco e achando que é melhor realmente ou paga à vista ou nem faz aqui, né? Incrível. Vamos interagir aqui com o nosso público aqui. Tem 26 pessoas agora nos assistindo. Eric Cunha, 77, diz que não perde um vídeo do canal no YouTube. Aliás, depois que a gente termina de gravar essa live, eu baixo essa live do Instagram e subo para o YouTube para ficar com o mesmo conteúdo lá no YouTube também. Obrigado, Eric Cunha. Outra pessoa que está nos acompanhando aqui, João Santelli. Um abraço, João.
A desistência mais recente foi da Novodisk. A Novodisk, eu acho que você menciona isso, né? Eu não falo especificamente da Novodisk, mas ela é uma das empresas que estão aí fazendo ainda DVDs. Não DVDs. sei se ele tem capacidade de fazer Blu-ray, Uhum. acho que não. Acho que o Blu-ray está restrito aí a Rimo e a Solutions to Go. Sim. Acho que não tem nenhuma outra replicadora de Blu-ray fora essas duas. Mas eles ainda têm aí, e tem algumas outras pequenas que ainda fazem DVD. DVD single layer, né? DVD 5. Não fazem DVD dual layer. Caramba. O DVD 9, será que exigiria uma máquina mais cara, um equipamento? Porque você tem aí pressagem entre layers, então Sim. você tem 2 stampers separados, então muito bem. um negócio mais sofisticado para fazer, né? E você faz isso num sanduíche de layers, né? Então isso deixa a operação bem mais complexa. O single layer não, já é uma única layer, e faz uma única aplicação. E Solutions segue fazendo DVD 9. Né? Seguem fazendo DVD 9. Eles fazem e CD também. CD, né? Não sei se alguém compra deles. Deve ser caro para burro, mas devem ter capacidade para fazer CD, DVD e Blu-ray, né? Sem dificuldade. Não sei como está agora a Solutions, se ela está se equipando para trazer algum Blu-ray de PS5 4K. Não sei se ela vai fazer isso, né? Por causa dos games? Por causa dos games. Obviamente. Somente por causa dos, não precisa nem dizer. Game, né? Não porque vai replicar aqui. Por causa dos filmes, a grande demanda. Ultra HD, não acredito que vá ter isso, não. Sim. Mas, de repente, ela poderia estar equipada para fazer isso, mas, primeiramente, replicando isso para games. Eu não sei se é o caso ainda de começar a fazer, né? Sim. Então, tem uma coisa aqui que chama a atenção aqui, que eu acho que é um marco desse negócio dos atrasos, Rigoberto. Já podemos, eu acho que, passar para esse ponto, que é o seguinte: você conversou com alguns empresários e detectou que, então, com essa questão da replicação fora do Brasil, buscando uma empresa que não é nacional, entram aí outros fatores. E foi Exatamente. aí, nessa mudança, eu tenho claramente isso. Foi na mudança da replicação nacional para a replicação estrangeira que se agravaram os atrasos. Não lhe parece também? Com certeza. Então, eu acho que foram 2 movimentos que aconteceram em paralelo. O primeiro movimento é o movimento de que a Rimo ela perde estrutura e ela entra na transição para a Inova. E com certeza esse processo de transição ele sempre traz algum tipo de interrupção, algum tipo de parada na operação, porque o novo comprador ele normalmente quer ver quem são os contratos, o que eles estão fazendo, como é que está a estrutura. Então isso leva-se um tempo para ocorrer. Provavelmente aí deve ter tido aí de 3, 4 meses de avaliação e que deve ter afetado várias das entregas da Rimo. Tá? Isso com certeza ocorreu. Além disso, nós tivemos aí a entrada das empresas começando a fabricar lá fora. E a busca dificilmente foi pela Sony lá fora, ou por outras empresas maiores. Que a grande, eu acho, dos fora, Estados Unidos, Sony é a grande replicadora, Sony, né? E assim, dificilmente as empresas brasileiras teriam capacidade de fazer isso com uma Sony diretamente, né? Porque existe uma fila do mercado americano. Claro. Uma fila de produção. Imagina entrar a entrada da Warner. De mil cópias. De mil peças. Aí tem que replicar 100 mil para um lançamento qualquer americano lá. Você não tem nunca espaço para isso. Você não vai ter espaço para isso. E na maior parte das vezes, sequer tem interesse da empresa em fazer isso. Porque fazer um setup de máquina para fazer a replicação de 1000 peças deve ser um custo altíssimo para uma Sony. E aí a própria empresa brasileira não tem capacidade de pagar esse custo, né? Ainda mais em dólar diretamente lá fora, né? Então, eu não acredito que eles consigam realmente ir para as grandes. Eles tiveram que ir para as pequenas.
E ir para as pequenas começa a apresentar outros cenários, né? Então, eles conseguiram uma empresa que tem um representante local brasileiro, só que essa empresa não tem uma estrutura própria lá fora. Ela tem um acordo de uso compartilhado de 20% da estrutura de outra empresa. Entendi. 20%, Ela não tem um parque ela industrial. não tem A um parque empresa... industrial próprio. Ela fez ela... um acordo. Um acordo. Então, quando o outro não está usando, ele tem direito a usar 20% da capacidade. Agora, você imagina que se eu tenho uma produção grande aí de uma Arrow, de uma Shout, de quem quer Sim. que seja, eu vou primeiro fazer esse cara para depois dar os 20% que eu tenho aí para poder fazer 1.000 peças. Fora a Né? questão que o americano pensa primeiro no americano. Sempre, Claro. qualquer assunto. E assim, Né? Não é. isso, prioridade total é Prioridade deles. sempre dos Estados Unidos, claro. Não tem como ser diferente, né? E aí você também entra em outras coisas, Jota, que não são o padrão do mercado. Você tem que começar a pensar em importação, você tem que começar a pensar em como fazer, em fazer pagamento desse negócio. Acho que como tem um representante local, muito provavelmente eles devem estar pagando localmente, para evitar fazer o pagamento no exterior. Porque até isso é um problema, né? E eles devem estar deixando a importação para esta empresa. Eles não devem estar fazendo diretamente a importação, porque fazer a importação exige ter um radar, que é um sistema da Receita Federal que permite você fazer importação e exportação. Você tem que se habilitar para isso. E para se habilitar para o radar, tem um período em que você é testado. Então, a Receita tem uma Federal janela. diz assim, Uhum. tem uma janela de 6 meses, normalmente, que a Receita Federal te diz, olha, nesses 6 meses só vai poder importar $30.000 ou $10.000. Ela que define esse valor. Caramba. Então, assim, naqueles 6 meses, você não pode importar mais do que $10.000. Uhum. E ela vai ver como você fez o processo, que tipo de componente você trouxe, para Pagou ir os abrir a impostos. tua Uhum. exatamente. Para ir abrir a janela para você dizer, ok, agora você pode importar o que você quiser. Então, assim, tem todo um processo, é complexo, é Burocracia. chato, Uhum. muito burocrático, é custoso, você tem que ter um cara só para fazer um despachante que só faça isso, né? Então, não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, assim, eu imagino essas pequenas empresas tentando trazer coisas lá de fora, com um cara que é pequeno também e que deve ter suas dificuldades até para exportar dos Estados Unidos para o Brasil, e fazer tudo isso acontecer num prazo específico. E se eu não tenho infraestrutura própria, eu nem tenho como dar esse prazo. E a realidade é essa, né? Você está dizendo, não, eu quero contratar 1.000 peças. Legal, eu vou produzir essas 1.000 peças. Quanto que eu vou te entregar? Ainda não sei. Quando tiver disponibilidade na fábrica, eu te entrego. Angustiante esse negócio. Acho até que a própria etapa de replicação é uma etapa muito rápida. Fazer replicação de 1.000 peças deve ser coisa de, no máximo, uma semana. Entre setup, controle de qualidade, validação e a própria prensagem dos discos. Deve ser algo muito rápido. 1.000 peças é nada, né? Os caras estão acostumados a fazer 100.000, 200.000, 1 milhão. Se ele vai fazer 1.000 peças, deve ser o setup de máquina do cara. Só isso ele já gasta 1.000 peças, entendeu? Com certeza. Então, sim, o problema deles é ter o espaço para fabricar. E aí você fica numa situação em que você se comprometeu numa pré-venda, só que você não tem capacidade de garantir a data exata em que isso vai acontecer. Eles provavelmente estão jogando com o prazo. O cara deve ter dito para eles, olha, pré-venda é para setembro, né? Você me deu aqui 2 meses para fazer, eu acho que dentro desse prazo dá. Só que se acontecer algum problema, vira 3, vira 4, vira 5, Você vira 6, falou... vira 9 meses, né? Exato. Você falou, Rigoberto, que ainda quando entra um produto no Brasil pela alfândega brasileira, a Receita Federal tem, dentro do prazo estipulado, 90 dias. 90 dias para liberar. Exatamente. 90 dias para liberar. Assim, dentro desse prazo eu libero quando eu quiser. Exato. E ainda tem o problema, que é o problema crônico atualmente, que é a briga entre o Ministério e o governo federal.
Uhum. Sim, o Bolsonaro nem nisso ajuda, O porque Ministério qual? o Ministério da Fazenda Da e Fazenda. o governo federal. Porque o Bolsonaro anuncia que vai dar. Surreal. É surreal. O Bolsonaro anuncia que vai dar reajuste salarial somente para policiais. E aí todo o funcionalismo público Em pé de fica guerra. pé da Pé de guerra. vida, pé de guerra com ele. E O aí, cara Operação que é Tartaruga no exato, fiscal. O entra fiscal. fiscal, ok, eu vou uma vez por semana lá e vejo quando dá. Isso, o resto Eu home office. eu É. trabalho com isso constantemente, porque tenho Uhum. Você fábrica em sente esse. Manaus, a gente constantemente está importando. Eu tenho, todo mês entram 10, 20, 30 tipos de componentes na fábrica. E eu estou sentindo isso. A gente está com problemas graves com a Receita Federal, porque simplesmente o cara está numa greve branca. Ele Sim, não está em greve, mas ele também não está trabalhando. E a Operação justificativa Tartaruga. é: estou com Covid. Sim, home Estou com office. Covid, não estou em home office, não posso ir. Enquanto eu não puder ir, não posso fazer nada. E aí Uhum. tem um monte de coisa que o cara pode fazer. O cara pode pedir para verificar o material em loco. Ele pode fazer Uhum. uma fiscalização abrindo todo o material. E isso entra numa fila gigante Imagina. de materiais. A gente já teve casos que ficamos 3, 4 meses esperando por isso. A gente teve que comprar de novo todos os componentes e chegaram antes do que o cara liberasse aquele lote que a gente tinha lá na Receita. Então, Caramba. assim, isso é uma coisa incontrolável. É muito É. difícil trabalhar desse jeito. O Brasil, infelizmente, é um problema nesse tipo de coisa. Sim, porque aí tem problemas de desindustrialização e para Exato. comprar de fora, o prazo tem um prazo de 90 dias que nunca se sabe quando Porque vai. nunca sabe qual vai ser. Às vezes é muito rápido, pode liberar Sim. imediatamente, dá canal verde e você passa ali em 5 dias, a média é de 5 a 10 dias eles liberam. Mas Uhum. isso é uma coisa que você não pode Então, controlar. observem, pré-vendas que estão abrindo agora para junho, julho, tentam entrar nesse prazo Isso, estendido. nesse prazo Né? estendido. E aí o cara joga lá para frente, considerando que, pô, com todos os percalços que possam existir, ainda tem um prazo longo, mas teve situações que, assim, são incontroláveis, né? O sócio da empresa lá nos Estados Unidos, o pai dele foi atropelado, morreu, e o cara é paquistanês, teve que levar o corpo para o Paquistão, parou toda a operação. Sim. Você imagina isso? Você vai considerar isso num planejamento qualquer? Ó, o pai dele pode morrer, vamos considerar aqui mais 3 semanas. Não existe isso. Isso é uma coisa que é incontrolável. Assim, Sim. é simplesmente o fato de que você está lidando com pequenas empresas em que qualquer percalço causa um grande estrago. E esse é o problema hoje. Seria ótimo se a gente pudesse só estar montando tudo na Solutions, não vai ter atraso, entrega, acabou o assunto, seria fantástico. Que é o que que está acontecendo. faz. Exato. Que é o Universal Paramount aí, Warner e Sony fazem. Agora as independentes estão com um rolo, uns pepinos em termos de processo, desse processo que você coloca muito bem no seu artigo. Recomendo a todos que leiam o artigo lá no BJC, que mostra o que o artigo do Roberto faz. Primeiro, para falar das soluções para o atraso, ele esmiuça todo o processo. E aí, dentro de cada um dos itens do processo de produção, ele vai analisando e fazendo certas sugestões que, no final, ele resume. E uma das coisas do processo aí, que é uma novidade também, lembrando que essas empresas independentes, isso foi falado várias vezes na nossa live de sexta, elas não estavam acostumadas com nada disso. Não tinha nada disso no planejamento. Não existia. Nada. Existia, nada. Se fazia, se mandava exatamente isso aí. Se mandava para Rimos na época da Videolar, depois foi a Microservice, depois e até aí esse período, vamos dizer, áureo da mídia física, isso tudo não entrava no planejamento da empresa. E não precisava vender no seu site. Ou seja, então o processo todo de produção era com uma empresa só e a venda era com outra empresa só. Exatamente. Quer dizer, uma só não, mas algumas distribuidoras. Algumas empresas. É que a gente sempre fica com a cabeça nas livrarias e nos americanos. Nas livrarias, nos grandes magazines online.
Estamos falando de 10 empresas, Jota. Isso, foi dito na Bem live, que diferente. inclusive emitia 5, 6 notas fiscais e agora se Exato. faz muito Tem que mais por fazer dia. Por dia. por dia, exatamente. E pensa o seguinte, né? Esses caras estavam acostumados a lidar com pouquíssimas empresas, né? Tanto do lado da produção quanto do lado da venda. Eram pouquíssimas empresas, né? Então Sim. a estrutura deles estava concentrada na negociação. Eles eram basicamente negociadores de direitos que conseguiam discos, faziam um pedido para uma única empresa, eles entregavam, botavam dentro de uma caixa dezenas, centenas de unidades dentro de uma caixa e entregava para uma revenda. Mudou pronto, muito assunto tudo. cerrado. Né? Eu me Agora coloco no não. lugar. Eu me coloco no lugar, Roberto, É dessa mudança, uma porque loucura. foram muitos anos, quase 2 décadas, muito, Exato. né, do trabalho ser bem mais simples, bem menos Claro. estressante e complexo, né? E agora tem todo esse e ainda lidar com o público. Fora isso, né? Então, Fora assim, isso, né? do ponto de vista de operação, a operação deles ficou extremamente complexa. Agora eles não só têm que cuidar de tudo, mas por conta da falta de dinheiro e da falta Sim. de estrutura, eles ainda trazem para dentro a montagem da edição. Então a gente cansou Exato. de Vamos ver falar sobre vídeos, isso. A gente cansou de ver vídeos da Dos Obras-Primas bastidores. Isso. fazendo a montagem da edição. Mas você imagina o que é isso? Colocar os discos em cada uma das caixas, todos os itens que vão De forma artesanal, com artesanal tanto cuidado. o negócio. Com tanto cuidado, Muito né? cuidado. Imagina se risca o disco, se É. rasga alguma coisa. Amassa Tem que ser um extremamente livreto. lento. Tem que ser muito lento, com muita Claro. calma. E ainda usando equipes que não estão lá para isso. Uhum. Se você tem Que uma, se desloca, duas né, a pessoas mão de obra. você pega, por exemplo, um curador para fazer isso. Ou o próprio dono para fazer isso. Então, assim, assim, é insano você imaginar que toda essa operação ocorra diariamente com esses caras. E, além disso, ele tem que fazer toda a etiquetagem para mandar para alguém, para botar nos correios, para botar numa transportadora. Eu fico imaginando que isso deve consumir um tempo imenso dessas equipes. E certamente nenhuma delas tem assim 10, 20 pessoas só dedicadas a isso. Não. Elas têm uma, duas dedicadas à logística, transporte, entrada, saída, tal. E o restante todo, que você precisa de umas 10 pessoas para fazer essa montagem, você pega das outras áreas. Aí você compara envolve, com o que se tinha há tempos atrás, em que se tinha isso feito por um robô que fazia dezenas em dezenas inclusive por dia. O seu artigo tem um vídeo mostrando isso. Se ilustrou essa coisa com uma máquina que fazia, encapava, ou seja, colocava a capa no estojo, já colocava o disco no lugar, né? Fechava, lacrava, tudo isso numa linha de numa produção. Passada só. Numa passada então, assim, só. Milhares por dia. Milhares por dia. Milhares por dia. Você não consegue fazer 1000 e hoje peças estamos em um dia. Hoje. Num processo que é industrial pro disco, mas e para a parte gráfica. Mas como é em inglês, assemble, ou alguma coisa assim, né, que tem que fazer in-house, né, que se faz na empresa, de forma que tem que se minimizar, tem que ser muito atento, tem que se minimizar os problemas, e para isso, então, o processo é artesanal. E na melhor acepção da coisa, quer dizer, quase que é feita uma edição, uma por uma, com todo cuidado e tal, para se enviar para o cliente. Recentemente, eu vi num post aí de redes sociais, o pessoal falando que receberam discos do Ninfomaníaco, a edição do Ninfomaníaco, faltando um disco. Sim. E aí, o que acontece? Algum problema no processo, né? A empresa tem mais uma despesa que é enviar esse disco depois. Claro. Né? Além de enviar, tem todo o problema do estresse com esse cliente. Porque você já demora para receber, atrasou a edição. E quando você recebe a edição, ela ainda está errada, ainda tem um problema, faltando um disco.
né? Então, Uhum. assim, é muito estresse. E eu acho que essas empresas aí, pelo menos as que eu conversei, estão todas estressadas com este processo. Muito Sim. estressadas. E Algumas elas dizendo, não. ó, não consigo mais falar com os clientes. Algumas disseram Aham. claramente que não conseguem mais falar com os clientes. Não Sim, porque não queiram falar, é porque não tem capacidade de falar com os clientes. porque o volume A é muito quantidade de grande de problemas é muito grande. contatos. Sim. Exatamente. Então, estamos falando aí de dezenas, centenas de clientes para serem respondidos. E eles não têm capacidade de fazer isso de uma Uhum. forma direta, contato imediato, resposta imediata. Não consegue fazer isso. Então, acho que É, nós temos um papel muito importante aqui, Rigoberto, nesse seu artigo, nesse nosso papo, que depois vai para o YouTube também. Se você está assistindo no YouTube, curta e compartilha aí. Você que está nos assistindo ao vivo aqui no Instagram, né, também, aí o aviãozinho aí para as pessoas que você conhece que colecionam, porque é muito importante as pessoas terem... muita gente já está comentando aqui, inclusive, no nosso chat, para quem está ao vivo, está vendo, que reconhecem que é um processo complicado, que estamos numa situação muito delicada no nosso mercado, e que esse bate-papo, que essa conversa aqui é para que a gente se conscientize desses claro. problemas. Obviamente que não é para aceitar tudo de forma, né, de qualquer jeito, mas que, ao mesmo tempo, é, as coisas mudaram, Rigoberto, muito rápido num curto espaço de tempo. E Nós estamos acho que falando tem que se reconhecer. 2 anos, hein, Jota? Dois Em anos. Tem que se 2 anos mudou tudo. reconhecer desses empresários o esforço para manter esse mercado vivo. Eu Claro, acho que isso claro, é é muito importante evidente. nós dizer aqui. É É. muito importante. Não, assim, eu me imagino, eu trabalho com industrialização, Jota. Então, assim, Sim, eu me imagino tendo que fazer o que eles fazem na raça, porque é isso na que eles estão raça. fazendo, eles estão fazendo na raça. Eles não têm espaço correto para fazer Lucro, isso. você demonstrou já para Lucro nós, lucro zero, desse lucro tamanho. zero, zero. Quando não é zero, é desse tamanho. Não, e assim, eles estão tendo prejuízo, Jota. Para mim, Pois é. lucro zero é prejuízo. Porque se ele não consegue fazer nada de uma forma contínua, correta, usando as pessoas certas, tal, eles estão tendo prejuízo. Pode ser que não estejam Sim, financeiramente ainda porque reconhecendo o prejuízo, mas o prejuízo existe na operação deles. é que o lucro, Rigoberto, obviamente que é muito bem-vindo a todos para se manter né, É no mercado. necessário. É É necessário. necessário. Aí não se tem lucro, inclusive, para reinvestir e crescer. Exatamente. E aí a Exatamente. estagnação é isso que, inclusive, estamos vivendo no Brasil, né? Uhum. Estagflação que chama, né? Que Uhum. não cresce e, ao mesmo tempo, Isso. tem um problema de desvalorização monetária. Então, É. dentro disso aí, o empresário também fica desestimulado a investir mais, porque não tem lucro. Eu acho que ele tem uma situação que ele. Acho que todos eles acreditam na mídia física, Jota. Acho que não tem Sim, nenhum, e todos que eu conversei, são todos acreditam muito na mídia física, porque só há muito esforço para interessante, né? fazer Uhum. esse processo continuar. Tá? Sim. Agora, eles estão fragilizados financeiramente. Então, Porque vamos entrar nesse assunto aí. eles dependem da pré-venda para fazer um novo investimento num próximo disco, numa próxima edição. Sim. Principalmente hoje, o que acontece então? Uns decidiram que não vai ter mais pré-venda, vai fazer tipo The Originals, que só despacha quando está tudo na mão. Isso. Já falamos Essa várias vezes sobre isso. é Essa é uma uma maneira maneira. de resolver o problema de atraso. Só que, por outro lado, ficam sem o financiamento da pré-venda para reinvestir, pagar seus funcionários e O suas que vai despesas correntes. acontecer, Jota, é que eles vão ter que aguardar a venda desse título, obter algum resultado financeiro dessa venda para poder investir no próximo. Ou Então, seja, vai diminuir os os orçamentos. lançamentos vão ser mais espaçados. Aliás, Estamos pelo que a falando gente aí de vê, 3, 4, 5 meses de pelo diferença que a de um para o gente outro. vê de bastidores e até de declarações públicas nos grupos e nas redes sociais, os empresários estão com o freio de mão puxadérrimo desde o início do ano. Com certeza. Com certeza. Porque primeiro Não, eles e têm que vender. devem estar com um estoque muito elevado e, portanto, precisam Então, diminuir esse estoque para poder resolver agora novos temos que investimentos. entrar no seguinte. Né? Muitos empresários estão dizendo que a única forma é que os colecionadores tenham que comprar mais, porque tudo que foi lançado até agora
né, estão com muitos estoques, as pré-vendas não funcionam mais como em 20 e 21. Início de 21 estávamos no início de 21 numa empolgação incrível, uma empolgação que a gente há muito tempo não vivia, né? E ao longo do ano a coisa foi diminuindo, essa empolgação com o mercado. Aí, então, se coloca peso, Rigoberto, nas costas do colecionador. Isso nós temos que debater. Porque então, eu não aparentemente, nessa solução. É a única forma de se não só se financiar, mas de que o mercado continue evoluindo, se o colecionador voltar a comprar como 2021, e não é mais o cenário 2021. Não temos mais. Primeiro, eu acho que o cenário macroeconômico piorou. Piorou. Portanto, todo mundo está sentindo um peso de inflação, um peso de gastos maiores no seu dia a dia. Então, achar que as pessoas vão continuar comprando a mesma coisa que compraram em 20 e 21, desculpa, não vai acontecer. Não vai. Porque ninguém consegue se manter nesse ritmo. Tá? Nem as empresas estão conseguindo, muito menos os consumidores. Tá? Então, eu acredito que a coisa só melhora se houver uma ampliação de mercado. Não nós estamos enxergar, nessa... Eu não também, consigo Roberto. enxergar E nós de jeito estamos, nenhum. a gente, olha, com toda sinceridade e modéstia, né, nós estamos batendo nisso há muito tempo, né, de que ia saturar. Nós fizemos uma live em 21, início de 21, sobre elitização, que ia elitizar, né, que era o coleções de elite, uma coisa assim. Depois fizemos um papo sobre essa questão, Rigoberto, das pessoas não conseguirem mais, né, ter o mesmo poder de compra, porque as pessoas estavam em casa, não saíam, não gostavam com nada, começaram a investir mais na coleção, e o poder de compra era um pouco melhor, que tinha auxílio emergencial, que circulava mais dinheiro na economia, que no final foi o que gerou a inflação, mas enfim, naquele momento circulava mais dinheiro no país, e tudo isso foi indo meio que sumindo, né? E agora, Rigoberto, então, E sabe o que me pareceu? Que foi feito o balanço de 21 e as empresas viram que não fecharam no vermelho. E aí veio todo de novo, esse pessimismo e essa coisa de que, então, agora a única solução, e eu discordo completamente, é que o colecionador tem que comprar, porque se o colecionador não comprar, o mercado não se viabiliza. E eu acho que é simplista demais isso, Rigoberto, porque existem outras maneiras inviável, né, Jota? Isso eu acho que... Achar que o colecionador que já compra hoje vai conseguir comprar mais, isso não existe. Ninguém vai conseguir comprar mais. E aí você coloca no seu artigo que tem que se trabalhar alternativas de financiamento, que não era tema do artigo, mas nós podemos aqui ver quais seriam alternativas de financiamento. Fora um banco que pega dinheiro a juros, que não é uma alternativa. A primeira opção, efetivamente, é um reenquadramento financeiro da empresa. E isso provavelmente passa por alguma instituição financeira. Acho difícil você conseguir desta forma. A outra alternativa é começar a aumentar o número de canais de venda. Você tem aí uma situação muito restrita hoje. Por exemplo, os títulos de determinada empresa só estão naquele canal daquela empresa. Se você não tem outros canais ou de venda... de mais um ou outro parceiro, né? Ou mais um, ou no máximo você tem mais um marketplace. Isso restringe muito. E muitas pessoas têm dificuldade de encontrar aquele canal. Se não são os colecionadores mais assíduos aqui, dificilmente você encontra colecione clássicos. Ou você vai encontrar Classic Line, ou você vai encontrar até Fan DVD ou The Originals. Esses são nomes que pouco aparecem nas primeiras posições de uma busca de Google. Eles aparecem lá pela frente. E mesmo que apareçam, o fato de você não conhecer deixa você numa situação, será que eu vou comprar desse cara? Não conheço, nunca comprei. Volta e meia aparece nos grupos aí que a gente participa
alguém perguntando, dá para comprar na Fan DVD? Isso é confiável? The Originals é Não. confiável? The Original é confiável, entendeu? Então, se você não tem mais canais, se você não consegue vender em mais canais, isso restringe muito o seu mercado também, né? E eu acho que tem que haver aí outro tipo de abordagem para os mercados. A gente tem que começar a Aí, falar com outros muitos mercados, empresários né? reclamam que estão com os estoques cheios, né? Muita coisa parada no estoque e, ao mesmo tempo, a gente vê em um ou outro momento ações promocionais para tentar desovar esse estoque. E você, em conversa, nós temos conversado muito entre nós dois, você falou uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, que pegar dinheiro emprestado no banco é mais caro do que fazer uma promoção. E tem gente já se dando Exato. conta disso, não é? Eu acho que todos eles já se deram conta disso, porque com certeza eles primeiro foram no banco para depois começar a fazer a promoção. E agora estão vendo que é melhor fazer a promoção e reduzir estoque do que continuar pegando aí a juros de 2,5%, 3%, 4% ao mês. Isso é muito dinheiro. Então, Sim. essas empresas não têm condições de ficar mantendo o fluxo de caixa dela através de banco, né? E outro aspecto também que é importante lembrar, a maior parte delas vende em cartão de crédito com várias vezes, 10 vezes, 12 vezes. E para conseguir receber esse valor, ela tem que fazer uma operação de antecipação de recebíveis, que também tem juros. Tem juro. Ah, claro, sim. Então, assim, Porque ele não não é que recebe vendeu. com a liquidez imediata. Não, A não, vai liquidez dele não é receber em imediata. 12 vezes, né? Então, assim, para você antecipar esse dinheiro que você vai receber, você pode fazer, mas às vezes tem desconto de 20, 30% do valor. Então, se você vai dar esse desconto financeiramente para um banco, por que você não faz logo uma promoção e tenta fazer isso de forma Você mais se financia constante, com né? E se um financia com ativo, estoque, né? um Que você ativo que tem. você tem no estoque. Exato. Então, acho que é isso que estão fazendo. Várias empresas começaram essas promoções e acredito que estão indo nessa linha. Mas eu acho que assim, a gente ainda tem que falar, talvez fazer um artigo sobre esse problema de mercado e sobre como vender mais. Eu acho que essa é uma Sim. coisa que a Então, gente vai ter vamos daqui a 15 pensar no dias, assunto é, e fazer um artigo para isso, para a gente começar. sim, E eu quero conversar com as empresas, porque várias delas já me falaram que tem restrições com algumas dessas linhas de ação. Algumas já fizeram algumas ações, não funcionaram e, portanto, não querem tentar de novo. Outras vezes a ação que eles fizeram não estava bem direcionada, eram de títulos que não eram tão atraentes. Então, assim, tem várias coisas que eu acho que dá para se discutir e avaliar melhores formas de ampliar esse mercado. E eu só enxergo realmente melhoria se houver ampliação de mercado. sim. Achar que os Eu também. colecionadores, os 400, 500 que estão sempre aí na live, Às vezes nos 300 só. grupos, 300 É. só, né? Esses 300 não vão salvar o mercado. E nem tem condições de fazer isso. Então, assim, ou É você os aumenta esse 300 de mercado, Esparta. os 300 espadas vão morrer todos, porque não vai conseguir, não vão conseguir fazer nada. Vai ser igualzinho o filme. Então, assim, E já vai tem ficar gente só a lenda. chutando no buraco aqui. Exatamente. Então, assim, não tem como 300 pessoas continuarem Financiando financiando tudo. todas as empresas. Não existe. O que Não tem você como acha fazer. de Catarse e essas coisas, hein? Que nos quadrinhos é quase um padrão para certos lançamentos. Não sei se você acompanha isso, Rigoberto. Acompanho. Eu já fiz participei de vários Sim. sistemas de crowdfunding, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Nos Assim, conte um pouco sobre o que você são acha. muito eficientes, eu acho que é um negócio que realmente funciona. Quadrinhos, tem várias editoras que só funcionam no cartaz, ou seja, ela Sim. lança o título e se ela não chegar a um volume no cartaz que justifique aquela edição, ela sequer continua o projeto. O que é interessante, porque você já garante ali E a se venda devolve o mínima. dinheiro para quem, E você quem nem apoiou aquilo. cobra. Você nem cobra, Ele só cai no porque cartão depois. só cai Isso. no cartão depois. Então, assim, é algo que realmente é bem interessante. Eu Uhum.
se fosse uma distribuidora, experimentaria esse modelo. Ninguém nem testou. Ninguém testou. Ninguém nunca testou. Um título, pega ali um título ali que acha pega um que título, tem... joga lá. Isso. Só para testar. Porque assim, se o cara diz que, olha, eu só lanço se tiver pelo menos 1000 peças vendidas... As pessoas O que acontece? É diferente, Rigoberto, de uma pré-venda convencional ao engajamento. Exato. Mas aí é aquilo que você falou. Pré-venda com planejamento bem estruturado. Sofisticado. Tem que muito ser. mais sofisticado. Tem que ser muito sofisticado. Agora, não deixa, temos que lembrar o seguinte, né? No caso dos quadrinhos, eles normalmente têm um único fornecedor a lidar, que é a gráfica. Sim. Não, tudo bem, vamos colocar isso também. Então, e é um muito mais universo simples para ele, um universo muito maior também. de financiadores. É um Exato. universo infinitamente maior de financiadores. E o fato de apoiadores, não ter a necessidade do player também é uma coisa. Assim, hoje nem player tem mais no mercado. Então. Ou seja, como é que a gente amplia esse mercado? Assim, a gente tem que pensar o seguinte: ainda se vende 1 milhão de videogames por ano no Brasil. 1 milhão. 1 milhão é número oficial, isso, Rigoberto? Número entre PlayStation, entre Xbox e os outros, né, que existem aí, Nintendo, essas coisas todas, vende-se 1 milhão. Vamos dizer que desse 1 milhão, 30% tem um leitor de Blu-ray. E eu acho que é mais. Não, acho que é até mais. Vamos ser conservadores. Vamos dizer que tenha 30%. Então, Caramba, né? 300 mil unidades por ano estão disponíveis no mercado todo ano. Todo ano, Jota. E a faixa de troca de um game desse é de 3 a 5 anos. Ou seja, eu acumulo pelo menos 3 anos até eu começar realmente aquele cara que já comprou trocar de novo. Então, assim, é de se esperar que eu tenha aí em 3 anos pelo menos 1 milhão de unidades. Roberto, ninguém na descrição do produto... Olha só, olha como a gente pensando aqui, e os empresários vão nos assistir, vão nos ler, espero que isso aqui, essa conversa e esse artigo chegue da melhor maneira a eles, né? Então, com certeza. Em nenhum momento coloca roda em PS3, PS4, PS5. A Sony fez isso quantas vezes? E era a maneira da Sony promover o PlayStation 3. Não sei, não daqui a pouco, né? Daqui a pouco eles não têm autorização para colocar isso. Não, pode ser, mas se dizer roda... Pode colocar assim, isso, roda nos consoles, nos consoles mais variados consoles. Mais variados consoles. Então. E assim, mesmo que ela acho que a menção ela pode dizer. Ela não pode, talvez, fazer uma propaganda, mas ela pode dizer lá na especificação que isso roda num PS3 e bota lá o trademark Porque as pessoas, às vezes, nem percebem isso. E esse número é incrível. Ou seja, existe um potencial, e eu acho que é por isso que você tem esperança, Roberto, porque às vezes eu me pego com você com mais esperança do que eu. E eu acho, que esse número é uma coisa latente, um potencial latente de cinéfilos, e isso eu já tenho falado. Sim. Cinéfilos, gamers, que têm um player e só consomem Netflix e Exatamente. Não? E esses players estão aí desde você ter aí Xbox One, que já deve estar há 5 anos no mercado, né? Que rodava pelo menos Blu-ray, né? Daqui a pouco o cara tem um PS3 encostado, empoeirado e não se dá conta. Eu tenho aqui em casa um PS2, tem um PS3, estão parados, não estão fazendo nada. Mas você... O PS2 roda DVD e o PS3 roda Blu-ray. Mas você está consciente, daqui a pouco tem gente que não está consciente. Tem gente que nunca soube que roda. Exato. Nem sabe que roda. Então, assim, você precisa começar a falar com esse mercado. Você precisa pegar as empresas, tipo, pega um Loop Infinito, que fala com esse mercado e diz, vamos fazer um programa para mostrar que dá para rodar. Que eles mesmos disseram DVD, que nem lembram mais que console roda. Exatamente. Você pega um Canaltech, por exemplo, que disse que a única vantagem de hoje você ter um player desses
é para poder rodar, por exemplo, a única vantagem de você comprar um PS5 com o disco é que você roda os jogos do PS4 que estão baratos no mercado em mídia física. Essa é a única vantagem que ele elencou. Ele nem Pois é, a gente sabe está que batendo. roda A gente tem falado Blu-ray, tanto roda disso. 4K, ninguém fala desse assunto. Porque os 300 de Esparta vão tudo morrer mesmo. Olha, eu Não, com adorei essa certeza. imagem. Com Eu adorei certeza. essa imagem. 300 Os Esparta 300 vão morrer todos. vão Mas morrer, não, porque não tem como senão. salvar o mercado. Não tem, não Não tem. tem como salvar. Não tem. Não tem. E parte de quem está interessado está lutando para manter suas empresas ativas e financeiramente, né, com saúde, E aí tem pensar que em outras dizer uma alternativas. coisa a mais, Jota. Essas empresas precisam se unir. Elas precisam pensar. E aí eu estou lembrando do vídeo que você me mandou ontem. Vamos falar sobre o vídeo. Do negócio do hambúrguer. Então, vou contar o pessoal aqui. Conta isso aí, que é muito interessante. Eu acompanho um canal chamado Hambúrguer Perfeito, talvez muito da nossa audiência aí acompanhe, quem gosta de hambúrguer e tal, e é um canal que até apresenta receitas de hambúrguer, mas ele trata do mercado de hamburguerias e mostra o processo das hamburguerias pelo Brasil afora, mas só que a grande audiência do canal é das hamburguerias de São Paulo, que são extremamente desenvolvidas. As hamburguerias de São Paulo têm um nível de excelência, de complexidade na sua produção, que chama a atenção até de quem não é do mercado. Eu, por exemplo, assisto os vídeos do Hambúrguer Perfeito com muita atenção, muita curiosidade, porque né, curto assuntos, gosto de hambúrguer, mas pela questão também de processo. E ele mostra lá que as hamburguerias de São Paulo abrem as suas portas, que chama o quadro da invasão do Hambúrguer Perfeito, elas abrem as suas portas para mostrar o processo todo transparente, todo o processo de montagem, e uma coisa que poderia ser colocada como vazamento de informação ou dando... Espionagem industrial. Ou quase dando a receita do sucesso para o concorrente, eles veem como uma oportunidade de crescimento, Rigoberto. E eles se unem, eles dão palestra juntos. Exato. Eles fazem 5 hamburguerias saem. As hamburguerias se preparam para quando o cara vai lá fazer o vídeo, eles ficam numa tensão para que tudo dê certo. E eles mostram todo o processo. Muito impressionante. Você assistiu, você também gostou. E aí, por exemplo, uma linha de montagem de uma hamburgueria de São Paulo tem 2 pontos de checagem para que o produto não saia, o pacote não saia errado para o cliente. Então tem um quando monta um hambúrguer e outro quando embala tudo. Ou seja, tem a batatinha, tem a coxinha, tem o milkshake e tem uma última pessoa que vai ver tudo. Exatamente. Né? Com isso, de milhares de pedidos entregues por mês, eles têm 1% de erro. Para esse 1% de erro, eles entregam isso para as plataformas de comida, né? iFood é a mais popular. iFood e tal. É a principal. Mas, para os pedidos errados, para esse 1%, eles têm um motoboy contratado da empresa, que não é do iFood, que vai diretamente para isso. E vai levar em tempo recorde o conserto do erro do pedido. Exato. Então é um planejamento. E tudo isso o cara mostra. O canal é relativamente grande, tem mais de 200 mil inscritos e tal. E tudo isso é mostrado. E o que eles dizem? Que a união deles faz com que a cultura do hambúrguer cresça. Isso. Então eles têm uma visão muito mais evoluída. Como um todo. Claro que tem muito mais. Eu não estou fazendo comparação, tipo, paralelo perfeito. Eu sei que tem muito mais gente comendo hambúrguer que vendo filme em mídia física. Não é isso que eu quero dizer. Mas há uma união entre os empresários do ramo de hamburguerias que eles sabem que a divulgação disso faz com que o assunto e o tema hambúrguer seja popularizado. E eles crescem juntos. Exatamente. Não é isso? Isso é incrível. E assim, o fato deles se unirem para falar sobre o assunto, inclusive ensinar empresas menores como deve ser feito, para que o mercado se profissionalize mais, para que o mercado tenha maior capacidade de atendimento e eles possam crescer como um todo. Às vezes... Então, assim, é uma mentalidade muito diferente da que a gente vê. Às vezes, num vídeo do cara ali, de uma grande hamburgueria de São Paulo, o cara do interior do Espírito Santo, o cara do interior do Mato Grosso do Sul, que tem uma hamburgueria,
pequena, que não se compara ao de São Paulo, só do chapista ver como é que o cara faz ali, o tempo que ele deixa, como é Exato. que ele faz para colocar o queijo, para temperar o hambúrguer com sal, pimenta, não sei o quê, só essa, daqui a pouco, dá um salto de qualidade na empresa dele. Exatamente. A empresa dele Exatamente. cresce, a cultura do hambúrguer cresce e todos crescem juntos. Né? Exatamente. Então, Eles assim, dão palestra junto. esse eu acho que a mensagem eu acho que é essa, ou seja, Isso aí. para que o mercado cresça, precisa de união. Vocês viram a Abranf aí, Tá todo mundo citando aí no... Malieri aí tá falando várias sobre pessoas, a o Abranf, Marlieri, né? outras pessoas aqui já falaram de Abranf que não deu certo. Não deu certo porque eu acho que a prioridade era outra. É. A ideia da Abranf era para reduzir custos, ou seja, fazer pedidos conjuntos simultâneos para que reduzissem custos. Eles não estavam orientados a aumentar o mercado, ampliar a presença, a educar o mercado para outras oportunidades. Não foi para isso que a Abranf foi criada. Não foi. Não foi. Eu me lembro isso, né? claramente todos eles falando que tinha esse objetivo, sim. O que, né, se perdeu uma oportunidade de se criar outras ações, né, Roberto? Isso. Então, assim, eu acho que eles têm que voltar, não sei se necessariamente criando uma associação, acho que não funcionou para eles a associação. Acho que a primeiro é a conscientização. A sobrevivência deles depende também de uma união em torno do nosso hobby, do assunto da mídia física. Olha aí, a Brotherhood se manifestando aí. Bruno. Olha aí, temos aqui o Bruno. O Jota, o problema é que a matéria-prima, filmes, direitos, é finita. Por isso a briga é diferente do hambúrguer também. Tem isso. A gente sabe. Mas o paralelo. Com certeza, Bruno. Com certeza. Mas vamos ser conscientes, né? A gente tem aí, digamos, é finita, sim, mas o volume ainda de direitos e licenças disponíveis para o nosso mercado ainda é muito grande. Nós estamos falando de... Já se saiu lá fora mais de 1 milhão de títulos de DVD, quase 200 mil títulos de Blu-ray, né? 1.000 e poucos títulos de 4K. Existe ainda um volume muito grande. É lógico que a briga entre as empresas, e eu acho que esse é o principal motivo aí dessa dificuldade, é o medo que eles têm de um pegar o título do outro. Tá? Sim. Entendo isso e eu já atuei em mercado, atuo no mercado em que a briga é de foice, porque meu cliente é governo estadual. Só existem os estados brasileiros, não existe outros. Então a briga é entre esses caras. Eu não tenho como crescer mais o mercado. E isso existe, eu sei como é que é, mas eu acho que para o nosso caso, em que nós estamos numa decadência de mercado, se não houver uma mudança disso, uma conscientização de que é para um bem maior, parar um pouco de pensar só no licenciamento e começar a pensar em maneiras de crescer esse mercado. Se não fizermos isso, temos grande risco de que os 300 morram mais rápido. Só isso. Mais rápido. Então, eu acho que resumimos bem aí. Foi ótimo o nosso papo aqui, Roberto. Já podemos dar encaminhamento ao encerramento da nossa transmissão aqui. Eu queria agradecer aí, tivemos mais de 30 pessoas nos assistindo, sempre nesse horário aqui, entre 7 e 8 da noite aqui no Instagram. Você está assistindo também na versão gravada. Aí, né, deixa o like, compartilhe. Muito importante você comentar também aí o que acha. Muita gente aqui comentando, vamos ver aqui nesses momentos finais aqui. O Marlieri disse: se as estruturas internas estiverem ruídas, dificilmente conseguiremos superar as dificuldades externas. Muito bem, Marlieri, muito obrigado pelo seu comentário. O Bruno, aqui ao vivo, da Brotherhood, né? Bruno dos Brothers. O colapso das empresas era muito porque quiseram comprar tudo de uma vez para não deixar margem para os outros, né? Para os outros que sempre nunca deixaram de ser concorrentes, mesmo com a Branf, né? Exatamente. É isso. Muito obrigado pelo retorno de vocês, pela força por estarem aqui. E continuamos aqui. Vamos ver na semana que vem o que a gente pode fazer aqui no domingo. Vamos ver. Mas, de qualquer forma,
A gente continua aí, na sexta-feira tem live e durante a semana nos acompanhe nas redes sociais aí. E não deixe de ler o artigo do Rigoberto sobre os atrasos e sobre toda a cadeia, né, um artigo muito completo com todo o detalhamento, comentando cada uma das etapas de produção. O link vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube e está no nossa bio aqui do Instagram, também nos stories no momento dessa transmissão aqui ao vivo, certo? O Marliere pergunta aqui a Hora do Colecionador. A Hora do Colecionador é um projeto que tinha um período, né, de atividade. Nos últimos meses, Marliere, nas últimas semanas, melhor dizendo, a Hora do Colecionador, eu tive muita dificuldade de encontrar colecionadores para fazer a Hora do Colecionador. Então, nesse momento, ela está pausada, né, a Hora do Colecionador, e quando tiver aí condições da gente voltar, a gente volta às segundas-feiras. Por enquanto, ficamos com esse conteúdo aqui no Instagram aos domingos e sempre a live de sexta-feira, certo? Rigoberto, mais uma vez, muito obrigado a você. Obrigado, Jota. Excelente. Certo? Um grande abraço, meu amigo. Aí. E muito obrigado mais uma vez a todos que nos assistiram aí. Valeu, obrigado a todos e até a próxima. Até mais.